Boa noite, pessoal. Meu nome é Marcel. Eu tenho 47 anos e nasci no interior do estado de Goiás. Mas hoje resido na cidade de Araguaína, no interior do estado do Tocantins. Estou aqui hoje para relatar o que aconteceu comigo e com 2 amigos meus, quando ainda éramos adolescentes. Na época eu morava com meus pais em uma pequena cidade no interior de Goiás. O nome não será revelado, para não expor os moradores. Em pequenas cidades, não há muito o que fazer ao findar o dia. Nos fins de semana, então, era muito tedioso. Em uma tarde de sábado, estava em minha casa e queria fazer algo para passar o tempo. Na época eu tinha 2 amigos muito próximos. Eram a Roberta e o namorado dela, o Tiago. Eu também tinha uma namorada, a Rebeca. Mas ela estava acompanhando a mãe dela na cidade de Goiânia, em um tratamento médico. Eu estava sozinha em casa com minha avó. Ela, porém, estava no quarto dela dormindo. Então convidei o casal de amigos para fazermos algo diferente. Apesar de não saber o que, eles aceitaram o convite e vieram. Quando chegaram, perguntei se algum deles conhecia o tabuleiro Ouija e se sabiam como funcionava. Esse tabuleiro era de um tio meu que saiu para viajar mundo afora há mais de 15 anos e nunca mais deu notícias. Tiago disse que era muito simples e explicou como funcionava. Disse que era uma peça para contactar espíritos. Disse também que seria muito divertido se a gente fosse para um lugar mais reservado e assustador. E sugeriu que fôssemos fazer a brincadeira no antigo cemitério abandonado da cidade. Éramos muito jovens e achamos a ideia interessante. Apesar de não termos idade legal para isso, peguei minha carteira para comprar algumas cervejas. Naquela época, era quase comum jovens e adolescentes fazerem uso de bebidas alcoólicas. Haviam até alguns estabelecimentos que vendiam para menores de idade. Eram quase 8 horas da noite quando chegamos no cemitério. Aliás, esse cemitério foi abandonado porque era usado para sepultar vítimas de tratamentos, pessoas que sofriam de transtornos mentais. Nesse cemitério, havia também um mausoléu que ninguém sabia quem era o proprietário. Haviam rumores na cidade que a prefeitura havia construído para dar impressão que era um cemitério comum. Tiago, ao ver esse mausoléu, teve a curiosidade de ver o que tinha lá. A porta, porém, estava trancada e os vidros estavam muito empoeirados, e nada poderia ser visto em seu interior. Ele tentou forçar a fechadura, mas ela não cedia. Então desistiu, mas antes deu um pontapé na porta. Nesse momento, uma espécie de névoa escura saiu por debaixo dela, nos causando uma crise de tosse. Roberta e eu chamamos a atenção dele, dizendo que ele poderia ter libertado um gás tóxico. Ele apenas riu e disse que aquilo era só poeira dos mortos do local. E depois completou: "Abre uma latinha de cerveja aí, Marcel. A gente tira a poeira da garganta e aí ficaremos mais animados." Roberta e eu concordamos e depois rimos daquilo. A gente estava à procura de um túmulo para fazermos o ritual de contatar um espírito. Como era um local onde poderia haver muitos espíritos que ficaram ruins por conta dos maus tratos, nós optamos em chamar o espírito de uma criancinha, pois achávamos que nenhuma criança poderia ser afetada por um espírito maligno, já que esse espírito não teve tempo de conhecer a maldade do mundo, e assim não seria perigoso para nós. Enquanto procurávamos, Tiago teve vontade de urinar, já que desde o episódio da névoa escura do mausoléu, ele não havia mais parado de beber. Já estava na 4ª latinha. Então, sem cerimônia alguma, começou a fazer xixi em um túmulo qualquer. Roberta chamou a atenção dele, dizendo que era para ele não fazer isso, pois estava desrespeitando o morto. E ele apenas sorriu e disse: "Mas, Roberta, você acha que esse que está morto aqui nunca tomou uma cervejinha e não teve vontade de urinar? Ele entende as necessidades." E caiu na gargalhada. Nesse momento, achei o túmulo de uma garotinha de 5 anos e falei:
Olha, esse túmulo aqui parece perfeito. O que vocês acham? Roberta e Tiago concordaram. Então ajeitamos uma toalha para forrar o chão e nos preparamos para o ritual. Tiago, posicionando a todos, começou a invocar o espírito da criancinha. Depois de algumas perguntas feitas ao tabuleiro, nós escutamos um rosnar bem próximo de nós. Olhamos na direção do som e vimos um vulto negro se movendo na escuridão. Ficamos muito assustados e apontamos nossas lanternas naquela direção. E o vulto, como que por encanto, desintegrou. Mas os rosnados recomeçaram e dessa vez estava ao nosso redor. O tabuleiro estava sobre a toalha e vimos a lente dele se mover, apontando as letras que formaram a seguinte palavra: amaldiçoado. Imediatamente nos levantamos e saímos correndo, deixando para trás o tabuleiro, a toalha e as cervejas. Estávamos quase chegando perto do mausoléu, na entrada do cemitério, quando notamos que a porta que antes estava trancada encontrava-se aberta. E em seguida avistamos um ser horripilante. Ele tinha olhos amarelos, o corpo todo coberto de espinhos. Deveria ter por volta de 2 metros de altura. Uma boca muito grande com dentes enfileirados e pontiagudos. Esse ser olhou para nós, deu um grito que parecia ser um urro de um urso. Nos paralisou de medo. Logo em seguida ele veio correndo em nossa direção. Apavorados, corremos em outra direção e acabamos nos separando. Fiquei preocupado com meus amigos, principalmente com Roberta, que não teria chances de se defender. Aliás, nenhum de nós tinha, mas Roberta era muito delicada, enquanto Tiago e eu fazíamos artes marciais. Então resolvi voltar e seguir na direção em que Roberta havia seguido. Depois de alguns passos, vi que a menina estava caída e desmaiada. Chamei por ela, tentando fazê-la acordar. Aos poucos, ela foi recobrando a consciência e me perguntou onde estava. Eu expliquei para ela e logo em seguida perguntei o que havia acontecido para ela estar desmaiada ali. Roberta disse que se lembrava de ter tropeçado e ter batido a cabeça no chão quando caiu, e depois só viu que eu estava ao lado dela. Estávamos ainda tentando entender tudo aquilo, quando vimos Tiago chegar perto. Ele estava com um semblante muito pálido e dizia coisas sem sentido. Tentamos acalmá-lo e ao mesmo tempo querendo saber o que havia acontecido. Ele só dizia frases sem nexo. Então, Roberta e eu percebemos que Tiago estava muito alucinado. Achamos que ele ficou mais afetado que nós com aquela visão. E resolvemos apoiá-lo em nossos ombros e sairmos dali o mais rápido possível. Enquanto caminhávamos, sentimos que Tiago estava cada vez mais pesado, estava suando muito. Então o levamos para casa e o colocamos na cama. Deixei Roberta na casa dela e fui para a minha. Já era por volta da meia-noite quando cheguei em casa. Tomei banho e me deitei. Logo adormeci. Acordei por volta das 9 horas da manhã com Roberta batendo na minha porta. Ela estava assustadíssima e me pediu para ir com ela até a casa de Tiago. Ela disse ter tido um sonho terrível com o namorado e não queria ir sozinha para a casa dele. Tiago morava sozinho. Os pais dele eram agricultores e moravam na zona rural da cidade. Então alugaram uma casa na região central para que o filho pudesse estudar. Ao chegarmos na casa de Tiago, ele estava deitado e todo suado. Estava tendo uns calafrios, ele parecia estar febril. Deixei Roberta cuidando dele e fui até minha casa e chamei minha avó para ver o Tiago. Vovó era uma espécie de curandeira. Ela sabia de tudo de rezas e ervas para curar doenças. Vovó, ao ouvir meu relato do estado de saúde de Tiago, imediatamente pegou algumas ervas e umas coisas de rezas dela e saiu comigo na direção da casa de Tiago. Vovó providenciou um chá e pediu que Roberta secasse o suor dele com panos úmidos. Quando o chá ficou pronto, vovó deu para que o Tiago bebesse quente mesmo. Depois de alguns goles, os tremores pararam e ele foi relaxando e adormeceu.
Tiago já não suava mais e minha avó disse que Roberta e eu precisaríamos ficar ali, cuidando dele, caso ele acordasse, que ela iria buscar mais algumas ervas, pois ela achava que não era uma simples febre que tomou conta de Tiago. Era algo mais grave. Quando Roberta e eu ficamos sozinhos com Tiago, ele começou a fazer barulhos estranhos com a boca. Ele parecia estar rosnando. Olhamos assustados para ele e vimos que os olhos estavam fechados, mas o semblante dele estava mudando. O rosto começou a adquirir uma forma animalesca e o corpo dele começou a levitar e ficou a uns 60 centímetros acima da cama. Ele, ainda com os olhos fechados, rosnava e girou a cabeça completamente para trás. Depois voltou para a posição normal e o corpo dele foi abaixando aos poucos, até ficar na cama novamente. O pavor tomou conta de mim e de Roberta. Não sabíamos o que fazer. Estávamos completamente paralisados de medo. Nesse momento, vovó chegou e, tocando em nossos ombros, perguntou se estava tudo bem. O toque das mãos dela em nossos ombros nos arrancou gritos de susto e minha avó, se identificando, nos perguntou o que estava acontecendo. Refeitos dos sustos, relatamos a ela tudo o que ocorreu. Vovó, depois de nos ouvir, falou: Marcel, você não devia ter mexido com o tabuleiro. Ele é amaldiçoado. Seu tio foi levado pelo demônio que reside nele. Esse demônio foi aprisionado lá por um padre que colocou símbolos religiosos como selos de aprisionamento. O tabuleiro só não foi destruído porque a alma do seu tio se perderia na escuridão para sempre, se isso acontecesse. O tabuleiro está preservado até que o padre consiga fazer uma oração para libertar a alma do seu tio e, ao mesmo tempo, deixar o demônio preso. O objeto amaldiçoado estava trancado no armário e o cadeado foi benzido pelo padre para manter o selo que aprisiona o ser maligno intacto. Por acaso não notou que a cada sexta-feira o cadeado era abençoado? Eu realmente notava que o padre visitava lá em casa toda semana, mas eu nunca tive curiosidade de saber qual era o motivo da visita. Vovó contou tudo o que havia acontecido com meu tio. Ela me falou que meu tio fazia sessões com o tabuleiro para invocar espíritos de pessoas ricas, para saber se alguém possuía algum tesouro escondido. Vovó disse que um dia meu tio invocou um espírito que dizia ser um antigo pirata, que daria o tesouro dele, se ele sepultasse seus ossos em um cemitério legítimo, pois o espírito dele vagava no submundo sem descanso, porque os ossos dele estavam aprisionados na caverna por um vaso de feitiçaria que impedia o espírito dele de sair do pântano. Vovó disse que meu tio ficou obcecado em ir até o Mato Grosso para cumprir a tarefa e depois pegar o tesouro do tal pirata e enfim ficar rico. No entanto, ele foi enganado, pois naquele tabuleiro só apareceu a voz de um demônio que estava preso na caverna por um ritual de purificação feito por um sacerdote que o havia expulsado do corpo de uma jovem. Só que esse não era um demônio comum. A única forma de o manter longe da alma de uma pessoa era aprisioná-lo em um objeto com algumas ervas. Minha avó disse que meu tio foi lá e quebrou o vaso, libertando o demônio que imediatamente aprisionou ele de corpo e alma no submundo. Minha avó disse que não revelou isso para mim porque eu era muito novo e ela e meus pais não queriam me envolver nisso. Só que me envolvi de qualquer jeito e meu amigo estava sofrendo as consequências. Obviamente, Roberta e eu ficamos mais assustados ainda, pois Tiago parecia estar possuído pelo demônio que aprisionou meu tio. Agora minha avó disse que teria que descobrir quais ervas aprisionariam o demônio para que meu amigo fosse libertado e, quem sabe, até trazer meu tio de volta. Vovó começou a fazer suas rezas e elas começaram a surtir efeito. Tiago já não rosnava e nem levitava mais. Ele parecia estar sendo libertado. Mas vovó estranhou, porque o demônio do tabuleiro era muito poderoso. Ele não seria expulso por suas rezas apenas.
Ela sabia que não era o espírito maligno que residia no tabuleiro que possuía o Tiago. Era outro tipo de espírito. Ela então perguntou o que realmente aconteceu no cemitério. Roberta e eu relatamos tudo, inclusive a parte em que Tiago havia urinado no cemitério. Aí, minha avó nos disse que aquilo mudava tudo, pois Tiago não havia sido possuído pelo demônio do tabuleiro. Ele estava sendo atormentado por um espírito que se sentiu desrespeitado. Tiago deveria ir até o cemitério e pedir desculpas pelo que ele havia feito. Ele deveria levar flores e acender uma vela no túmulo no qual o desrespeito fora causado. Só assim ele seria libertado. E ele deveria entrar no cemitério sozinho. Vovó disse que Roberta e eu deveríamos buscar o tabuleiro e trazê-lo de volta para ser trancafiado no armário novamente, pois parece que o demônio ainda não havia se libertado da prisão devido às bênçãos semanais do padre. Tiago foi se recuperando e voltou a ser ele mesmo. Só não mais fazia piadas tolas, pois Roberta contou a ele tudo o que havia acontecido. Ele nos disse que por algum motivo que ele desconhece, ele tinha consciência de tudo o que estava acontecendo com ele. Ele disse que até viu o espírito que o atormentava na possessão, e era o mesmo ser que eles viram perto do mausoléu quando a gente tentava sair do cemitério, depois do susto que o tabuleiro havia nos causado. Ouvimos a história de Tiago e ficamos muito assustados, pois aquele espírito que vimos não era humano. Dias depois, Tiago se desculpou e levava flores mensalmente para o túmulo que ele havia profanado com seu desrespeito. O espírito ruim nunca mais se manifestou. Tiago hoje em dia é estudioso do assunto. Ele não mais brinca com o mundo espiritual, pois depois de tudo o que aconteceu, todos nós tivemos conhecimento que existe um mundo paralelo, onde habita seres que jamais sonhamos em saber que existem. E esses seres, por algum motivo, entram no nosso mundo e precisamos tomar cuidado. Nunca devemos fazer uso de objetos que sabidamente são de cunho espiritual, como o tabuleiro Ouija, pois poderemos abrir portais que jamais deveriam ser abertos. Boa noite. Nossos agradecimentos especiais ao Joseph, autor deste conto. E a todos os nossos inscritos, o nosso muito obrigada pela companhia. Até breve.